E qual que é a sua porcentagem de divisão entre renda fixa e renda variável? Eu tenho hoje 15% em renda fixa. Só 15% em renda fixa? Eu ainda acho muito. Você acha muito ainda? Pensando numa cadência de longo prazo, de uma queda de juro, como o Caio muito bem falou, lá embaixo, talvez daqui a um ano, não dá para a gente precisar, não vai voltar a 2. Né? Ele falou de 8, 8,5, 9 talvez. Né? Mas pensando nesse range assim, entre 13,75 que está agora, até de repente 9, ainda assim as ações são mais indicadas no seu ponto de vista de investimento do que uma segurança numa renda fixa, ou realmente é só uma questão de perfil de investidor? Não, eu acho que assim, a alocação de portfólio não era meramente você pensar no timing de mercado. É muito perigoso você confiar plenamente só nessa variável, né? O mais importante antes disso é você separar os seus recursos, eu sempre falo para simplificar, em caixinhas. Você precisa ter ali uma reserva de curto, de médio e de longo prazo. O que você vai colocar na renda variável? Só a caixinha do longo prazo. Então, quer dizer, eu particularmente para minha carteira pessoal não tiro das minhas ações para colocar na minha renda fixa. O que é do longo prazo fica nas ações e aí o que eu vou calibrando? A velocidade com que eu uso o meu caixa. Uhum. Então, eu compro menos ou mais, mas eu estou sempre comprado em bolsa, porque, obviamente, é o que eu acredito e o dividendo ele é pago em função da quantidade de ações possuídas. Então, quanto mais ações eu acumulo ao longo do tempo, obviamente eu torço para que as ações caiam, para que eu faça aportes cada vez maiores, né? Que eu compre uma posição cada vez maior. E qual que é a sua porcentagem de divisão entre renda fixa e renda variável? Eu tenho hoje 15% em renda fixa. Só 15% em renda fixa? Eu ainda acho muito. Você acha muito ainda? Eu acho Tem muito. gente ouvindo 15% falando, não, só 15% você acha muito ainda? 15% eu acho muito. Geralmente, uma normalidade eu deixo entre 5% e 7% em renda fixa. Tirando reserva de emergência, Quando né? você fala numa normalidade, é porque não estamos numa normalidade? Eu acho que esses dois últimos meses a gente houve um frenesi aí na Bolsa, né? Como eu disse, foram praticamente 2 papéis que puxaram o rally dessas últimas semanas, né? Então, estou aguardando aí cautelosamente, porque, de novo, né, a gente não controla para onde os preços vão, mas eu controlo o preço que eu vou pagar pelos meus ativos. Então, estou esperando aí alguma realização para voltar a usar meu caixa aí. E se voltar essa realização, os seus 7% de repente sobem, os seus 15% descem para 7, 8 de novo? É o que eu torço. A gente, na nossa estratégia, usa a renda fixa ao nosso favor, e agora está muito favorável para isso, para de vez em quando fazer ali uma reserva de oportunidade, que é o que eu chamo, né? Então, quer dizer, eu uso esse fluxo de dividendos que eu acabei não reinvestindo, porque os preços acabaram sumindo um pouco, né? Mais do que eu gostaria, e eu deixo essa reserva de oportunidade na renda fixa, pronta ali, como a gente brinca, para o jacaré abocanhar boas oportunidades da bolsa. A gente viu também pela declaração do Banco Central falando de ambiente externo. Como é que você avalia essa questão do ambiente externo, inclusive na questão de investidores em ações estrangeiras, né? Tem as ADRs, etc. Como é que você avalia esse ambiente externo que foi citado pelo Banco Central no relatório e como é que você avalia isso do ponto de vista dos investimentos no ambiente externo? Legal, vamos lá. Bom, eu acho que boa parte do que a gente está vendo hoje no mercado é de fato fluxo, né? Como a gente brinca contra fluxo, não há argumento. Então, tô esperando para ver um pouquinho como que os investidores vão se comportar. Agora, o que vai ditar esse comportamento é, de fato, taxa de juro real. Por enquanto, a gente tem uma das taxas de juros reais, uma das mais atrativas do mundo. Outra coisa que temos que aguardar é como que o Fed vai se comportar daqui para frente, né? Se essa taxa de juros subir além do esperado, claro que a gente sai um pouquinho prejudicado nessa conta, né? Então, o estrangeiro vai preferir sempre a segurança do mercado americano do que a dos mercados emergentes. Também depende do comportamento nosso comportamento do lado fiscal, né? Então, por enquanto, como eu disse, o mercado ele é feito de expectativa. Não vou dar uma opinião aqui se o governo está bom ou não, mas a verdade é que está muito menos catastrófico do que se esperava, do que se tinha no cenário do final do ano passado, né? Então, quer dizer, a gente tinha um cenário muito mais pessimista para exterior no final do ano, né? Logo depois das eleições. Então, você tinha uma possível recessão nos Estados Unidos, você tem ainda a questão em andamento da guerra Rússia-Ucrânia e você tinha também latente a crise energética na Europa. Tudo se desenvolveu para não ser tão catastrófico como a gente estava imaginando. Então, agora é ver o que vai acontecer. Eu acho que o grande driver mesmo, o trigger, vai ser como que vai se comportar a taxa de juros americana. E no exterior,
como é que funciona a sua carteira no exterior? Em que você investe no exterior? Assim, estou dizendo que eu perguntei isso, o pessoal aqui já tá bombardeando para querer saber. Não funciona, só tem o Brasil. Só tem no Brasil, você não investe no exterior? Só tem o Brasil. Algum motivo específico, já que você falou que tem algumas coisas a se analisar, etc. Assim como você disse, não invisto em curto prazo, não vou para o varejo, tenho as minhas bestes aqui. Qual que é o motivo para não ir para o exterior? Eu acho que é adicionar uma complexidade desnecessária, pelo menos para o momento de portfólio que eu vivo hoje. Eu acho que as grandes oportunidades, principalmente nos setores que eu comentei, estão aqui, né? Então, a gente tem que lembrar que o nosso mercado de capitais ele é extremamente jovem, ele tem 55 anos, inclusive completou 55 anos agora em maio, versus mais de 200 anos de histórico do mercado americano. Então, quer dizer, tem muito mato alto para cortar ainda. Né? Então, quem acreditar no longo prazo aqui, eu acredito que vai sair bastante vencedor. Luiz, a gente tem pouco mais de 3 minutos para encerrar. Eu queria aproveitar esses minutos, porque quando a gente tem a sua presença e muita gente aqui no chat querendo fazer pergunta para você, falando de um monte de ações que gostaria que te perguntasse, mas eu queria aproveitar esse tempo para você falar o seguinte. Hoje, a gente tem diferentes classes sociais no Brasil, inclusive aqui acompanhando o programa, diferentes classes sociais, que muitas vezes, como você falou até, energia, ela vai preferir pagar a conta de luz do que ter um pet. Então são diferentes classes sociais, diferentes níveis de investimento, mas já te vi falando também em várias entrevistas que você deu que mesmo que seja pouco, o investimento ele é possível de ser feito. Então quem está nos ouvindo agora, seja quem tem mais ou menos dinheiro guardado, mais ou menos possibilidades de investimento, o que você indica hoje para que a pessoa consiga realmente guardar esse dinheiro? Se ela está começando, ela está com medo, ela está insegura, tem a questão que a gente falou da renda fixa e variável, você tem a sua carteira. Quais são suas principais dicas hoje para quem quer investir em ações ou se você quiser falar de repente começando pela renda fixa? Não, legal. Eu acho que a dica número 1, o investimento em renda variável, ele começa 2 passos atrás. Primeiro, não ter dívidas. Se você tem qualquer tipo de dívida, e muito provavelmente o custo, né, a taxa de juros dessa dívida hoje está elevada, como a gente tem visto nos índices Serasa, enfim, se preocupe em pagar essa dívida primeiro. Né? Porque já vi muitos investidores cometerem esse erro de, bom, agora a bola da vez é a bolsa, eu vou tentar fazer um dinheiro rápido aqui para eu pagar a dívida e resolver a minha vida. Não é assim que funciona. Né? Não é assim que funciona, de novo. Bolsa para quem está pensando em médio e longo prazo. Não aloque recursos de curto prazo que você vai precisar dessa liquidez. Não aloque isso em renda variável. Né? E a segunda dica é você ter uma reserva de emergência. E o momento está muito propício para isso, você usar a renda fixa, claro, para você ganhar uma musculatura nessa sua reserva de emergência. Então, acho que a dica é seja conservador. Na renda fixa? Na renda fixa, 100% renda fixa. Por quê? Você tem que investir por objetivo, não no que está rendendo mais no momento. Depois que você aloca isso em caixinhas, em objetivos para esses recursos, aí sim você vai buscar as melhores opções de produtos que se adequam às características que você está buscando. Então, se você está agora querendo pagar uma dívida, formar a sua reserva de emergência, isso tem que ser na renda fixa, porque você vai ter segurança, você vai ter a liquidez e, claro, você vai ter a rapidez desses ativos. Enfim, você sabe que vai estar ali guardado, pronto para que você use isso no curtíssimo prazo. Né? Entendi. Então, resumindo nesse nosso último 1 minuto, antes de te agradecer, varejo a curto prazo seria muita oscilação, para você não faz sentido. Você quer ir para o longo prazo. Quem está pensando em investir, ponto número 1, pague sua dívida, depois faça uma reserva de emergência. Fez esses 2 pontos, parte para a Bolsa. E se partir para a Bolsa, vai para alguma das bestes, é isso, para finalizar a dica? Começa com best e não se encabule de você começar com pouco, você precisa dar o primeiro passo. Né? Então eu sempre comparo você se jogar de um avião, você precisa saber abrir o paraquedas antes de se jogar de uma altura, né, de tão alta lá do avião. Então faça isso. Lembrando que as bestes aqui da Luize, Banco, Energia, Seguro, Saneamento e Telecom. Exatamente, exatamente. Luize, Fácil. Fácil, né? E muito a das fácil. mais fáceis, pelo que você falou, energia. Energia. Com isso certeza. Luize, muito obrigado. Já quero estender aqui o convite para uma próxima participação, para você voltar aqui. É sempre um prazer conversar contigo. Obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço.